boa tarde, presidente Mário, senhores membros da mesa diretora, muito boa tarde, vereadores. Boa tarde especial a toda a comunidade que nos acompanha hoje aqui no plenário da Câmara Municipal, nossa vereadora Evelyn Ruschel, sua irmã. Aliás, posso cumprimentar qualquer uma das duas, porque costumo me confundir quando as vejo, são muito parecidas. Mas gostaria muito de cumprimentar também a você que nos acompanha através das câmeras da TV Legislativa, através da internet. Trago aqui hoje, à tarde, 4 assuntos. Quero discorrer aqui com os senhores. O primeiro deles, Vossa Excelência vem acompanhando a minha luta para que nós consigamos resolver um problema num loteamento ainda não regularizado, vereador Vanderlei, que é o loteamento Sol Nascente. E lá eu já mostrei para vocês as dificuldades de uma grande fossa que tem lá, que foi recentemente limpa pela Secretaria de Serviços Urbanos. E hoje eu quero mostrar para vocês um outro caso, que vou levar ao conhecimento do Ministério Público, que tenho certeza que vai nos auxiliar numa solução para isso. Tem algumas fotos ali, Ari, que eu quero compartilhar com os senhores. Foram me enviadas por pessoas que moram lá. As crianças, ao longo do final de semana, brincam em cima dessa fossa. E é muito perigoso. A fossa tem tampas, podem ser facilmente removidas se trabalharem ali em conjunto, e criança, né? A gente sabe como é que é. Então a gente precisa, ao final da rua, né, fazermos, vereador Adriano, fazer a cerca, fazer o ajardinamento. A prefeitura precisa trabalhar lá numa manutenção, vereador César, para que nós consigamos atuar. Se não for possível fazer, e vou fazer esse contato com os secretários, se não for possível, acho que devemos acionar o Ministério Público determine que se faça, para que a gente tenha, de uma vez por todas, o cercamento no final ali, quando for feita a manutenção, com um portão bonitinho, para que a comunidade não corra o risco que corre hoje, né? Para que as crianças, além de brincar num lugar contaminado, possam ainda acabar tendo algum tipo de acidente. Segundo, quero fazer referência aqui, senhores, a um discurso feito na terça-feira à noite, no plenário do Congresso Nacional, pelo deputado vereador César, pelo deputado Espiridião Amin. E quero fazer aqui das palavras dele, quero ler aqui as palavras dele para fazer uma reflexão com os senhores. Ele falava sobre a volta da CPMF, algo que inconcebível dentro da cabeça de qualquer contribuinte brasileiro, dentro da cabeça de qualquer cidadão, né, que nós tapemos o buraco do rombo, da incompetência da gestão pública com a criação de mais uma contribuição. E ele dizia o seguinte, o deputado Espiridião Amin, do qual tive o prazer e a honra de trabalhar junto com ele nos anos de 2000 e 2001. Nós temos quase 3 trilhões, senhores, de dívida ativa, irrecebíveis a favor do erário, na Previdência ou em tributos. Ou seja, a União tem 2 trilhões a resgatar em tributos não pagos. Olha a lista dos maiores devedores, que se arrochasse, se tivesse uma política pública decente de trazer de volta esses recursos, não precisaria criar a CPMF. O maior devedor, Vale do Rio Doce, 42 bilhões de reais. Terceiro maior devedor, a Petrobras, 16 bilhões de reais. O 7º maior devedor é o Bradesco. Ninguém arrecada tanto quanto a gente sabe. Então, presidente Dilma, vamos trabalhar no arroxo de quem está devendo para a senhora, para botar dinheiro dentro do cofre do Brasil e não pensar em propor a criação do novo imposto. E finda o deputado Espiridião Amin falando, eu não tenho coragem de fazer essa atrocidade com o nosso país. Como terceiro assunto, eu quero aqui rapidamente botar um vídeo para vocês. Na sessão passada, eu fiz um reconhecimento público aqui aos avanços que nós tivemos em relação à mitigação de cheias e catástrofes. E fui aparteado pelo vereador Ivanates, que disse que nós não tivemos avanço algum nos últimos anos. E com autorização da RBS, eu quero passar aqui metade de uma matéria que mostra para vocês um pouquinho desse avanço, que tem 2 minutinhos e eu queria compartilhar com os senhores. Por favor, TVE. Por falar em chuva forte, hoje na série Desafios do Clima, você vai ver as grandes obras para tentar conter as cheias no Vale do Itajaí. Acompanhe. Por muito tempo, o homem foi totalmente refém dos 9 principais rios que cortam o Vale do Itajaí e seus afluentes. Lá pelas tantas, pensou, como seria bom
se pudesse controlar as águas quando chove demais na região. Parecia uma ideia ousada, mas na década de 70, não é que começou a sair do papel? Dois paredões foram erguidos lá no alto do vale. Um para conter as águas do Itajaí do Oeste e outro do Itajaí do Sul. Eles desaguam no rio que mexe com toda a região, o Itajaí-Açu. Pronto, as barragens funcionavam como as torneiras do Vale do Itajaí. E tá aí o homem que decidia quando abrir ou fechar. Qual foi o momento mais difícil que o senhor passou aqui na barragem? O momento mais difícil foi a enchente de 83 e 84. Nos últimos momentos, eu não tinha mais ninguém para entrar em contato. Ou era eu ou eu. Os últimos momentos foram quando a água encheu toda essa área e beirava o topo. Quando a água passou pelo vertedouro, eu tentei abrir a barragem, mas não consegui abrir. E fui lá embaixo, a água entrando por onde que eu tinha que sair. As comportas de fechamento, era tudo lá. Foi os 15 minutos mais compridos da minha vida. Tinha quase que certeza que eu não sairia lá de dentro. Vale abaixo, toda essa água causava as piores enchentes do estado. 10 anos depois da tragédia, o homem entrou com mais uma peça no jogo contra o rio. Na verdade, a maior delas. A barragem do rio Itajaí do Norte segura a mesma quantidade de água que 2 barragens de Itaió e mais 2 de Utuporanga juntas. Mas ainda era cedo para cantar vitória. Nós teríamos que controlar mais rios e ter mais estocagem de água. Só essas barragens não eram suficientes. E o Estado contratou os japoneses, que são mestres em desastres naturais, para estudar e propor soluções para o Vale do Itajaí. Especialistas brasileiros montaram projetos e assim nasceu um pacote de pequenas e grandes obras aqui para a região. Os trabalhos começaram há 2 anos, com uma espécie, digamos, de puxadinho nas barragens de Itaió e Utuporanga. Os operários vão encaixar barras de aço nesses furos e depois ir despejando o cimento até o topo do paredão. Aí sim eles vão poder aumentar a altura da barragem. Talvez vocês não tenham se dado conta, mas esse pessoal aqui está trabalhando bem no meio do rio. Eles precisaram isolar um pedaço com barro e pedras, que é esse aqui onde a gente está em cima, e depois drenar a água para seguir a todo vapor. No rio Itajaí do Sul, essa etapa está pronta. 93 milhões de metros cúbicos de água. É quanto a barragem de Utuporanga represava quando tinha 29 metros de altura. Agora, ela tem 31. Bem, pode não parecer muita coisa, mas esse pedaço de cimento segura mais 20 milhões de metros cúbicos. Imaginem toda essa quantidade de água vertendo por aqui e indo direto para a casa das pessoas. Seria como despejar 25 maracanãs cheios d'água. A obra já passou por 4 provas de fogo, a última no final de semana. A água só não verteu por causa da elevação. Em uma das piores enchentes aqui pro Vale, as águas do Itajaí do Sul também tomaram toda essa área. Quando parou de chover... Me conceder só mais 15 segundinhos para concluir. Mais um minuto para a sua conclusão. Obrigado. E destacar um ponto específico. Foram tantos os investimentos nessas 3 obras ao longo das últimas décadas, mas principalmente agora, depois da tragédia de 2008, onde resolveram elevar as 2 barragens e aguentar, como disseram ali na matéria, vereador Vanderlei, com 25 maracanãs de uma vez só de água dentro daquela elevação, que em função desta elevação não aconteceu uma tragédia maior neste último episódio aqui na cidade de Blumenau, e quão seria ruim para a cidade de Rio do Sul e para todas as demais cidades Itaió e do Alto Vale se isso não tivesse acontecido. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando usa o microfone dessa casa aqui, para de forma realmente responsável e não leviana vir aqui jogar tudo na vala comum. E esse chamamento, vereador Adriano, é que eu quero fazer aos senhores vereadores e principalmente ao vereador Ivanates, que não teve a compreensão e de forma leviana disse, nada foi feito. Não é verdade. Isto é um começo, vereador Vanderlei, com investimentos de todos os governos.
do governo federal, do governo estadual, né, dos municípios que trabalham dentro dos seus planos de enchente, um investimento para salvar a vida das pessoas. Então não vamos fazer, como se fosse qualquer coisa, algo que é fundamentalmente o que defende e o que salva a vida das pessoas. Obrigado.